Botafogo 2-0 para cima do Fluminense no Clássico Carioca. Nesse vídeo daqui a gente vai conferir os gols da partida. Vamos lá então. Uma vitória que já vale se destacar. Muito importante pro Botafogo, né? A derrota contra o Estudiantes gerou muitos questionamentos. O gol que abriu o placar, gol do Vitinho, uma jogada muito bem trabalhada por esse lado direito, né? A gente percebe aqui a movimentação do lateral direito vindo pelo meio, né? Isso não é por acaso, com certeza é algo treinado pelo Renato Paiva, né? Então vem o cruzamento da direita na movimentação do Igor Jesus. O Botafogo que dessa vez foi com dois centroavantes, né? O Jesus e o Mastriani. E aí o Igor Jesus teve essa liberdade para se movimentar e o Vitinho pisou na área para fazer o gol. E nas estatísticas fica muito nítido o quão superior o Botafogo foi no primeiro tempo, né? O Fluminense deu só um chute. E aqui o gol que mata o jogo, Savarino, acho que foi o Savarino, né? Já na reta final do jogo, um erro de passe ali do Fluminense. E aconteceu algumas vezes, cara, essa pressão dos dois lados, né? No primeiro tempo ou no início do segundo? Acho que foi no início do segundo. Teve um erro do Igor Jesus fazendo a parede, ah, só que aí pro lado do Fluminense, né? Teve outros lances em que foi erros de passe na construção do Fluminense mesmo, né? Teve um do Ganso, que terminou em um chute do Arthur, né? Numa bela tabelinha com o Igor Jesus também. Mas enfim, fechou nesse 2-0 com esse gol do Savarino. Vamos aí para a reta final do vídeo. Bom, tá aí então os gols da vitória do Botafogo. Que nem eu comentei aqui ao longo dos gols que a gente viu. E foi, né, um resultado importantíssimo para o Botafogo. É um Botafogo ainda muito questionado, né, nesse comando do Renato Paiva. Longe de ser um Botafogo que apresenta o que apresentou no ano passado. Mas é natural. Assim, tem muita gente que acha que, tipo, só porque se reforçou muito vai manter o mesmo futebol, sendo que, cara, o encaixe do ano passado tava praticamente perfeito daquele time do Botafogo. E se a gente olha para esse time do Botafogo, de peças importantes, talvez não tenham saído em quantidade muitos, né? Porque se a gente olha para o time titular, saiu basicamente o Almada e o Luiz Henrique de protagonistas do time. Só que nem eu já comentei, eu acho que aqui no canal recentemente. Futebol não é necessariamente quantidade, é muito mais qualidade, né? Então, assim, você perdeu o seu principal jogador tecnicamente, que era o Almada, e o seu principal jogador do desequilíbrio, do drible, que era o Luiz Henrique. Fora que perdeu o seu técnico, que era o Arthur Jorge. Então, perdendo esses três caras, os pilares desse meio pra frente e do comando do time saíram. Então, assim, trouxe muitos reforços, reforços de qualidade também, é verdade. Que nem eu falo aqui, o Mastriani já começando o jogo, teve a volta do Patrick de Paula, o Elias entrou no segundo tempo, né? O Matheus Martins com mais minutagem nessa temporada, trouxe o Santi Rodrigues, enfim, teve muitos reforços, mas ainda não engrenaram, né? Muito longe de fazer o que o Almada e o Luiz Henrique fizeram no ano passado. Então o Botafogo ainda em construção. No meio de semana, essa derrota para o Estudiantes, eu fiz a análise dela no meu canal de futebol, né? O 21 Futebol Clube mais detalhada, né? Quem quiser pode conferir. E assim, é um Botafogo que segue oscilando, é verdade, faz jogos bons, faz jogos ruins, mas essa derrota no meio de semana que gerou muitos questionamentos, pode ser que tenha sido, né, um Botafogo que não criou tanto, é verdade. E pode apresentar um futebol melhor, é verdade. Mas só perdeu por causa do John, né? Se o John não tem aquele frango absurdo, a gente estaria falando de um 0-0 naquele momento e talvez de um Botafogo que tivesse ao menos empatado. De fato, a situação na Libertadores do Botafogo tá muito difícil. Mas no Brasileirão é só início de campeonato, né? E olhando pro lado do Fluminense, é o segundo tropeço seguido no Brasileirão, fora que no meio de semana também empatou na Sul-Americana. Então chega a 3 jogos seguidos sem vitória, sendo 2 empates e uma derrota, né? E a derrota é justamente nesse clássico contra o Botafogo. É um momento que eu acho que o futebol apresentado do Fluminense já começa a ser um pouquinho questionado no comando do Renato, mas é só um início de trabalho. É porque a primeira, as primeiras 2 semanas do trabalho do Renato foram muito boas, mas a gente tem que levar em consideração também
A forma como pontuava, como ganhava, né? Ganhou do Santos no último lance, um gol cagado do Samuel Xavier, essa que é a verdade. Um gol achado no final contra o Bragantino e um atropelo contra um time semi-amador da Bolívia. Então, assim, foram resultados bons, foram vitórias, mas vitórias sofridas, né? Nos jogos mais difíceis. Agora, tropeçou contra o Vitória em casa, que não poderia acontecer. O empate contra a União Espanhola, natural, ainda mais com um time misto lá no Chile. Um resultado até que bom, por sinal. E aí no clássico, em que o Fluminense poupou no meio de semana justamente para esse jogo. E foi um Botafogo que se desgastou bastante no jogo contra o Estudiantes. E o Botafogo venceu, mesmo com o Fluminense descansado. E que nem eu falei, num primeiro tempo em que o Botafogo foi bem superior, né? Produziu bem mais, o Fluminense não produziu nada. Então, assim, é um Fluminense que já começa a oscilar no comando do Renato e é um Botafogo que nem eu falei. Querendo ou não, ainda é um início de trabalho do Renato Paiva. É um cara que já é meio questionado desde a chegada dele, porque no Bahia não foi tão bem. Mas tem que dar tempo pra ele, não adianta. Se contratou, tem que dar tempo pra ele conseguir implementar o trabalho dele. Então, enfim. Vitória do Botafogo é um time que tem um potencial muito alto, mas que tá longe de estar no ideal, tá longe de estar no que apresentou no ano passado. Porém, fez esse 2-0, tá bom? Eu achei interessante principalmente a utilização do Igor Jesus junto com o Mastriani. E o primeiro gol mostrou que surgiu muito disso, né? Se tivesse só o Igor Jesus, dificilmente ele faria essa movimentação saindo da área. Como tinha o Mastriani para pegar preencher esse espaço, né? O Igor foi para a ponta, ainda teve a chegada do Vitinho como esse efeito surpresa vindo de trás, né? E aí ali ele abriu o placar. Esse gol do Savarino foi já num, num contra-ataque, em uma bobeira na construção de jogo do Fluminense. Que nem eu falei, os dois lados tiveram essas bobeiras. Teve uma parede errada do Igor é, para uma jogada do Fluminense, teve um erro do Ganso para uma jogada do Botafogo. E vale destacar, teve um pênalti no Arias, né? Um possível pênalti, pelo menos. Aqui não mostrou, mas eu diria que quem quiser pode pesquisar para ver esse lance depois, né? Se não estiver se recordando. Cara, teve o contato, foi nas costas. Na teoria é pênalti. Só que assim, é muito nítido que o Arias tentou cavar o pênalti. Não no sentido de, tipo, ele se jogou, mas que ele poderia prosseguir na jogada, ele poderia finalizar. Quando ele viu que ia receber o contato, ele deixou o corpo e se jogou. Então, assim, o Arias procurou o pênalti. Se teve pênalti, eu acho que teve. Mas é porque ele forçou tanto, deixou muito clara a intenção dele de querer o pênalti ao invés de prosseguir na jogada, que eu acho que isso fez com que o juiz deixasse o jogo seguir, né? Mas enfim, eu acho que de fato teve o pênalti, mas essa intenção que ficou tão nítida do Arias de cavar o pênalti, fez com que o Bruno Ardeu de Araújo, que era o árbitro, né? Por sinal, essa é uma decisão meio que até polêmica na minha visão, né? Deve ser acordado entre os dois clubes, né? Porque o Bruno Arleu de Araújo é da Federação Carioca, né? Então colocou um árbitro carioca nesse jogo entre duas equipes do Rio de Janeiro. Normalmente pega um árbitro de fora, né? Nesse caso do Rio de Janeiro optou por um árbitro que já conhece os times do estado, né? Enfim, é um lance discutível. Pra mim foi pênalti porque o contato foi nas costas. Mas eu acho que justamente por isso, de ter sido tão nítido a intenção do Arias de tentar cavar o pênalti, que ele deixou o jogo seguir. Mas pra mim foi pênalti e ali naquele momento mudaria o jogo, né? Tava 1-0 naquele momento. Futebol é decidido nos detalhes, não tem como. Então assim, esse primeiro gol na movimentação do Igor e a chegada do Vitinho, o segundo gol já num erro de passe na construção da jogada do Fluminense. E se dá o pênalti e faz o gol, a gente poderia estar falando de um empate. Então, assim, você pode criar, 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 criar. Se você desperdiçar as oportunidades e o adversário for efetivo, você vai perder, independente de jogar bem ou jogar mal, né? Futebol é decidido nos detalhes. Enfim, gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!